né? Boa tarde ainda a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu estou super feliz em estar aqui participando desse evento, participando desse fórum, falando de um tema que é tão importante, tão presente, tão necessário no nosso dia a dia. E eu falo aqui eu sou Joana, sou uma mulher branca, eu estou com um fundo branco atrás de mim, estou vestindo uma camisa preta de bolinha branca. E, bom, basicamente eu atuo como consultora em desenvolvimento de pessoas, então também em desenvolvimento de carreiras, também atuo na área de consultoria de diversidade e inclusão, e também na área de learning, porque eu sou uma gaiata, eu adoro trabalhar com desenvolvimento de pessoas, e aí eu também já enveredei em algumas experiências minhas passadas na área de learning. Recentemente, né, trabalhava na Loft como Program Manager de diversidade e inclusão, e lá eu pude desenvolver alguns programas, né, algumas iniciativas, ter algumas conversas sobre a diversidade mais incorporada a esse meio da tecnologia, os desafios que a gente tem nas empresas de tecnologia hoje, no geral, mas sobretudo com relação à diversidade e inclusão também. E também atuo como mentora da Gerando Falcões e do Instituto Black Office, que também tem como finalidade promover a inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho, né? E além disso, também sou a fundadora, né, digamos assim, da trilha de lideranças sociais, que foi reconhecida pelo Pacto Global lá da ONU. Hoje está rendendo aí vários frutos bacanas, com parcerias com grandes empresas, como a Neo Energia, que faz um trabalho fantástico a nível de impacto social. Então, eu sou uma apaixonada por pessoas. Eu gosto de me apresentar dizendo isso. Eu acho que toda a minha experiência reflete estar perto de pessoas, aprender através de pessoas, para elas, né, e por elas, né? Então, é aprender através de pessoas para pessoas. Acho que é isso que eu faço de melhor. São os espaços que extraem o melhor de mim. Então, estar aqui tendo essa conversa, aprendendo tanto com essas pessoas nesse tema que eu gosto tanto de falar sobre, é um prazer muito grande. Então, muita gratidão pelo convite, Iris, gratidão a toda a equipe aí do TDC. Imagina, nós que agradecemos por você aqui. Parabéns pelo excelente trabalho. Só uma pergunta, tu dorme? Olha, Iris, a minha mãe, ela fala isso todo dia. Ela fala, toda vez que eu entrego um projeto ou um programa, invento outro, ela faz, você para um minuto, pelo amor de Deus, você pode tirar aí uma brecha. Eu não sei, eu acho que oxigena a gente, sabe, Iris? Eu acho que é uma paixão mesmo de ter esse dinamismo de estar trabalhando com pessoas. Acho que é o que oxigena. Quando não tem isso, a gente fica achando estranho. Mas eu durmo sim, durmo muito bem. Pergunta porque eu tenho duas amigas que me perguntam isso direto. Tá vendo? Mas, tu dorme? Eu vou ter a oportunidade de perguntar isso a alguém, aí surgiu. Muito bom. Tô contigo, Iris. Estamos juntas. Vamos juntas. Se apresenta, Amanda. Bom, hoje de manhã eu já fiz a minha primeira talk, mas vou me apresentar de novo para quem não estava por aí ainda. Eu sou a Amanda, eu tenho um background diferente da Joana, o meu background é completamente dentro de tecnologia, então eu comecei a me interessar mais por pessoas e por fazer essas ações que fazem integração e que se preocupam com diversidade mais na frente da minha carreira. E foi por uma questão de perceber o quanto a gente é único dentro do ambiente onde a gente está. Uma das coisas que me ajudou muito foi fazer parte do Women Tech Makers, que é um grupo focado em mulheres que são profissionais da área de tecnologia. E a gente percebe que a diferença que dá quando você conhece outras pessoas que também passam pelo que você passa, fortalece. Então, meu intuito a partir disso foi começar a ajudar outras mulheres a também se encontrarem dentro de tecnologia e saberem que não estão sozinhas. Porque esse sentimento de estar sozinho num lugar é muito assustador muitas vezes. Então, eu vi essa necessidade de encontrar outras pessoas para a gente se ajudar, se apoiar, e esse é o meu objetivo desde que eu conheci o Women Tech Makers e que a gente começou o grupo aqui em Curitiba. Durante a pandemia, eu também fiz alguns trabalhos de mentoria com mulheres que estavam fazendo migração de carreira. Então, eu vejo assim essa importância tão grande de ter esse incentivo. Porque eu vi muitas mulheres que já gostavam de tecnologia e já se interessavam, mas acabavam não optando pela carreira por medo de não se encaixar.
Então, o meu papel nesse momento é de mostrar que, sim, você pode caber aqui, não é um lugar exclusivo para homens, é um lugar que cabe a gente também. Então, acho que Ai, é que isso. delícia! Nossa, que maravilha! É tão bom quando a gente passa por uma experiência, a gente vê que a nossa experiência pode ajudar outras pessoas, né? É muito É isso. transformador. Deixa eu aproveitar para pedir desculpas ao pessoal. Na hora da minha palestra, gente, eu estava bem corrida, eu estava bem nervosa e não fiz a minha apresentação correta. Tá? Então, eu sou a Iris, eu sou branca, tenho cabelo loiro escuro, sou meio bochechudinha, como minha mãe adora falar. Atrás de mim tem uma mini estante de minhas paixões, meus livros, meus bibelôs do Snoopy e meus anjinhos. Estou de vermelho, como sempre, de batom vermelho, porque já é minha marca registrada. Salto alto e batom vermelho, sempre. Bom, deixa eu também me apresentar para quem está chegando agora, para as meninas que não estavam na minha palestra. Além de estar esse ano pela primeira vez na coordenação do TDC, que é uma honra, um aprendizado enorme. A gente estava aqui com friozaço na barriga nesse primeiro momento, nesse primeiro dia. Eu também sou mentora de mulheres, sou coach e mentora de mulheres empreendedoras. Sou palestrante internacional já com 15 anos de experiência. Sou a fundadora da primeira rede de mulheres empreendedoras aqui do estado de Pernambuco, a Rede Ela Empreendedora, que atua desde 2015. Já temos hoje parcerias lá em São Paulo, Portugal, Espanha e agora em Miami, fortalecendo as mulheres, apoiando, levando capacitação também para essas mulheres, mas também cuidando delas como seres humanos, que a gente entende, e eu vivi isso na pele, quando a gente não está bem, obviamente nossos negócios também não estarão bem. E dentro da Rede Ela Empreendedora, eu sou realizadora do Congresso Internacional de Empreendedorismo e Liderança Feminina, que volta a ser presencial esse ano, graças a Deus. É um desafio enorme, mas é um trabalho que a gente ama fazer, apesar de dar muita dor de cabeça, mas eu amo fazer. Bom, enquanto o Clipson não chega, meninas, vocês receberam, né, o tema do painel. A gente vai falar sobre o papel da liderança na inclusão de diversidade nas empresas. E aí, antes de a gente ir para as perguntas, que a gente pede ao pessoal do chat que coloquem suas perguntas de acordo com o tema, eu gostaria de ouvir cada um de vocês. Na visão de cada um de vocês, qual o papel dos líderes nos movimentos de inclusão das diversidades, das mais diversas formas dentro das organizações? Podem começar. Vou começar? Tá, eu vou trazendo aqui, a Amanda com certeza vai ter aí mais outro background de tecnologia para falar, mas uma coisa que eu observo é a figura da liderança tem um papel fortíssimo no que tange a catalisar a cultura das empresas. Né? É a liderança que, de alguma maneira, influencia o comportamento esperado dos colaboradores. Por isso é tão importante a gente ter um grupo de lideranças que está alinhado, ter essa comunicação muito fortalecida para que todo mundo esteja na mesma página sobre o que a empresa acredita enquanto diversidade. Eu estou falando de diversidade em específico porque a gente está falando desse tema. Né? Obviamente, qualquer tema que você vai envolver a liderança, é esperado que todas elas estejam na mesma página. Mas quando a gente fala de diversidade, acho que é preciso ter um cuidado ainda maior. Porque é um tema muito sensível, é um tema muito delicado, mexe muito com todo o contexto que a pessoa vem, com o lugar de fala, né, da pessoa. E eu acho que um problema muito comum entre as lideranças, na verdade, eu diria nós, seres humanos, quando a gente fala de diversidade, é achar que a gente não tem lugar de fala. E, na realidade, todos nós temos lugar de fala. E aí é como se, de alguma maneira, as lideranças quisessem se afastar do tema por não se sentirem especialistas do tema. E é esse desafio. Mas qual que é, então, o papel da liderança? Né? Eu acho que é aproximar esses diálogos. É fazer esses diálogos acontecerem, é criar esses ambientes seguros para que isso comece a ser debatido, comece a ser trazido, proporcionar minimamente esse acolhimento que foi tanto falado aqui nas palestras, né, ao longo do dia de hoje, e, obviamente, influenciar comportamentos mais diversos e inclusivos, porque, como a gente já viu também, não é só diversificar, mas, sobretudo, incluir, né, as pessoas, fazer essas pessoas se sentirem pertencentes. Então, a grande missão da liderança é isso, né? Não somente gerir o time, mas, sobretudo, fazer o time ser quem é. E eu acho que a gente só consegue fazer isso enquanto líder quando a gente faz isso com nós mesmos primeiro, né? Entendendo nossas diversidades, entendendo quais são os grupos que a gente vem, de que contexto a gente vem, qual que é o nosso lugar de fala.
E aí também promover esse diálogo entre os outros lugares de fala, né? Assim, é só uma pincelada. Se deixar, eu falo o dia inteiro, gente. Vocês vão perceber. Então, eu vou deixar que a Amanda fale também. Nossa, Joana, você abordou o tema já com 100%, assim. Mas o que eu vejo, assim, dentro da tecnologia, a importância da liderança para a diversidade é justamente se preocupar com todos os tipos de diversidade que existem, né? Não é só olhar por cima e não se sentir parte, né? A liderança, por mais que não faça parte de grupos minoritários, por mais que não se sinta parte de algum tipo de diversidade, tem a responsabilidade de se educar e ajudar a educar o time também. Porque enquanto a liderança não toma consciência de que é necessário fazer isso ativamente, o time também não sabe como se orientar. Eu posso dizer por experiências pessoais que uma liderança consciente faz toda a diferença na carreira de uma pessoa que faz parte de algum grupo minoritário. Eu faço parte só de um grupo minoritário pequenininho, mas eu tenho consciência de que existem vários outros. E a partir do momento que a gente começa a discutir sobre isso e que as lideranças começam a... Só um minutinho. Fica tranquila, amor. Faz parte. Ela é bem nervosinha, uma salsichinha muito revoltosa. Mas assim, o que eu vejo é que enquanto a gente não tem lideranças que se preocupam ativamente, a gente não consegue ter ambientes que são de fato inclusivos. Então, acho que o papel da liderança é fundamental. Sem lideranças inclusivas, a gente não consegue ter espaços que abordem todas as diversidades. Amor do Iris. Clipson, pode fazer a próxima pergunta. Eu já fiz a primeira, pode fazer a próxima. Pode. Tá bom. Então, pegando esse pouquinho da questão da liderança, do engajamento, o que vocês entendem qual o papel do líder nessa promoção da diversidade em todas as áreas da empresa? Eu acho que o ponto que a Amanda trouxe sobre a liderança estar atualizada com relação a esse tema, ela buscar de forma ativa, é muito importante, porque conhecimento é poder, né? Conhecimento dá para a gente a segurança necessária que a gente tem para poder atuar nessas temáticas. E eu vejo que muitas lideranças têm receio de atuar nessa temática justamente porque não tem a informação. Então, talvez minimamente já buscar o conhecimento já é um bom passo para se dar quando a gente fala de liderança, porque a gente vê que as pessoas não sabem até nem onde procurar. Mas será mesmo que a gente não tem onde procurar? Será que não tem fontes? Será que não tem artigos? Será que não tem sites que falem sobre isso? Até páginas de Instagram que debatem esse tema de forma tão rica, né? Então, eu vejo que existe, às vezes, uma trava, e não só isso. Mas tem um outro gargalo, né? Eu estou só polemizando aqui, tá? E Amanda, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas, em virtude da sobrecarga que existe hoje nas empresas de tecnologia, né, depois de todos os processos, né, que estamos vendo no mercado de layoffs e times mais enxutos, times mais eficazes, o mercado em si, o exterior, a questão dos investimentos que não estão entrando nas empresas e por aí vai, a gente está vendo muitos times sobrecarregados. E aí a liderança não consegue achar tempo para estudar esses temas, digamos assim, para poder debater isso, ou não tem tempo, né, é uma grande... eu vou dizer que é uma desculpa, na realidade, porque é uma coisa que acaba acontecendo, mas se a gente quiser priorizar, a gente consegue, mas a questão do recrutamento urgente, né? Nossa, eu preciso de alguém para essa vaga para ontem, não tem como ser uma vaga para um grupo subrepresentado, né? Para o grupo minoritário, não dá, porque ela tem que ser para ontem, e aí fica mais difícil se for para o grupo minoritário, mas será mesmo? Né? Assim, até que ponto a gente está tendo essa conversa? Eu acho que pequenas ações como essa, de você pensar no recrutamento diverso e inclusivo, já é um bom passo também. Né? Então, eu acho que são pequenas ações que as lideranças podem fazer, e às vezes a gente acha que precisa de muita coisa para implementar a diversidade e inclusão no dia a dia, quando na verdade não. Né? Enfim, comecei aqui, trouxe uns pontos polêmicos, mas acho que é porque a gente tem que trazer mesmo. Acho que fóruns como esse são necessários para a gente trazer isso, né?
Não, mas pode ficar tranquila, Jana. Essa é a ideia mesmo. Dar uma esquentada para poder a gente trazer o melhor da ideia possível. Eu acho também, assim, se a gente não fala sobre esses assuntos mais delicados, assim, eles ficam de lado, né? Então, realmente, essa questão dos layoffs é até uma conversa que a gente estava tendo há um tempinho atrás. Os primeiros grupos a serem afetados com os layoffs são os grupos minoritários, porque a prioridade cai. Então, se os times não tiverem um líder que se preocupe com isso ativamente e se mantenha com essa preocupação, isso vai sendo esquecido, porque tem realmente uma urgência. Nos times de tecnologia, tudo é a toque de caixa, as coisas são para ontem mesmo. Então, se não existir esse movimento e também a questão de integração dos grupos, incentivo de que os grupos tenham lugar para falar, espaço para compartilhar as suas dores, porque são dores diferentes. Cada grupo minoritário vai ter um tipo de dor diferente. Então, se o líder não estiver disposto a escutar cada uma dessas dores, os times não conseguem se abrir, não consegue ser criado um ambiente seguro, você não consegue ter uma comunicação que vai fazer com que todo mundo consiga se abrir. Então, eu acho que é importante que o líder tenha essa postura de abertura, de ouvir mesmo. E eu acho que é muito difícil, assim, que líderes tenham esse ouvido, assim, essa capacidade de entender as necessidades de todo mundo e façam esse esforço, porque realmente é um tipo de soft skill que é muito difícil de desenvolver. Então, é uma das coisas que fica mais para depois, assim, né? Os líderes desenvolvem primeiro outras capacidades. A capacidade de sentir empatia real pelos outros é uma das que fica lá para o final da lista. Então, acho que vai por aí. Perfeito. Eu quero fazer essa pergunta primeiramente para a Amanda, porque ela vivencia, né, a realidade das empresas de tecnologia. O que você sente hoje? Claro, a gente sabe que tem muitas empresas que estão desenvolvendo programas, né, de inclusão, estão procurando mudar a forma de ver, até mesmo de acolher as diversidades. Mas o que você sente que ainda está muito pouco, que ainda falta um pouco mais de atenção, de aplicabilidade prática, vamos dizer assim? Olha, eu acho que eu vou começar não pelas empresas em si, mas sim pelas universidades. Porque Boa. dentro das universidades você já começa ali. Eu falo, um dos exemplos assim que para mim tem sido muito impactante é que ao longo de toda a minha graduação e da graduação de várias pessoas que eu conheço, nunca foi abordado o tema de acessibilidade dentro da produção de software, da produção de aplicativos, da produção de tecnologia. Então, se nem é falado sobre acessibilidade dentro da universidade, que é onde as pessoas têm a sua formação feita, como que você espera que essas pessoas estejam preparadas para produzir coisas com acessibilidade no mercado de trabalho? Pois Então, eu é. acho que assim, até a questão de inclusão de mulheres nos cursos que são mais focados em ciência, tecnologia e tudo mais, já existe uma melhora. Mas não adianta você só abrir vagas para mulheres, abrir vagas para outros tipos de diversidade e não fazer com que essas pessoas se sintam de fato incluídas. Você não permanece num lugar onde você não se sente bem. Isso é um fato. Qualquer pessoa tem essa característica. Então, se você não tem ambientes que sejam agradáveis, como que você faz isso? Educando. Então, a gente precisa ter a educação dos homens e dos grupos que não são minoritários para que todo mundo consiga entender, tá? Eu estou invadindo o espaço de alguém aqui, eu estou fazendo uma brincadeira que talvez não seja brincadeira para o outro. Então, eu acho que, assim, antes de pensar no ambiente corporativo, a gente precisa pensar na educação de base. Então, acho que esse é o princípio de tudo, assim. É Boa. isso. Joana? Eu concordo. Eu poderia dizer que estou contempladíssima com essa fala da Amanda. Eu complemento também. Se a gente para pensar, os cursos de liderança, por exemplo, que a gente vê, quantos deles trazem como pauta diversidade e inclusão? É interessante, porque vai lá, lideranças, vai ensinar gestão de tempo, gestão de times, conversas difíceis e por aí vai. Mas qual é o momento que você ensina diversidade e inclusão num curso de liderança que você vai fazer? Né? Uma pós, um MBA, uma coisa assim. Onde é que tem diversidade e inclusão? Não Né? tem. Então, começar a provocação desde o início mesmo, como a Amanda bem trouxe. Né? Mas a empresa ali é quase que
Já é o produto final de como que vem essa pessoa, de Sim. tudo que ela teve de experiência na vida, né? Então, acho que quando a gente para olhar, se nem um curso de liderança ensina diversidade e inclusão, onde é que eu vou? Onde é que tá, então, isso, né? Eu ter que fazer um curso de diversidade e inclusão, mas diversidade e inclusão não deveria ser um meio, e aí as pessoas acabam vendendo a diversidade e inclusão como um fim, quando ela, na realidade, devia ser um meio, como a Amanda bem falou. Né? Então, na universidade não é ensinado isso. Assim como não é ensinado as habilidades de mercado na universidade. Geralmente, você não vê tantas universidades ensinando as habilidades de mercado, né? Entre, sei lá, gestão de tempo e por aí vai. Então, onde que a gente aprende tudo isso, né? É na prática? É em algum curso? Então, eu tô vendo que um movimento muito comum é que a diversidade ela passa a ser um fim, é um número, é um indicador final de quantas pessoas a gente tem, né, do grupo subrepresentado, de quantas pessoas tem aqui na empresa, quantas não tem. Ela não é um meio em que o processo é diversificado, a trilha de aprendizagem é diversificada, os materiais são diversificados. A gente começa a dar um passo para trás e ver que, na verdade, tem muita coisa, são muitas camadas que a gente precisa acessar para resolver um problema ali final. A gente diz, putz, o trabalho realmente é grande aqui, a gente precisa realmente repensar a forma que a gente está fazendo isso. Eu acredito que é algo que a gente deveria começar a ser ensinado, a ser instruído, esclarecido bem antes da faculdade, sabe? Bem antes das universidades. Assim como empreendedorismo, gestão de tempo, gestão financeira, essa parte de inclusão, de diversidade, de respeito às diferenças, ela deveria vir bem antes. Porque muitas vezes não, a gente já chega na faculdade com muito da nossa, do nosso senso de vivência de comunidade já muito estabelecido. Então, por que isso não pode vir antes? Porque a gente já não pode começar ensinando isso aos nossos filhos em casa, as crianças que convivem conosco, e já começar a formar uma geração que pensa diferente. Né, a gente estava falando antes de vocês, bem antes de vocês chegarem, quando a gente abriu aqui a parte da tarde, o Clivisson e eu, que é assustador. A gente está em pleno século XXI, precisando ainda debater temas como esses. Já deveriam ser coisas resolvidas, sabe? Que essas diferenças já não deveriam mais existir. Porque antes de qualquer coisa, antes de diferenças socioculturais, de diferenças de gênero, de raça, de orientação sexual, são seres humanos, são pessoas. E tudo começa e termina nas pessoas. Se a gente não olhar o outro como um ser humano, como eu, como você, como todo mundo, e a gente não respeitar o outro da mesma forma que a gente quer ser respeitado, aonde a sociedade vai parar? Sabe? Do que adianta tanto desenvolvimento tecnológico, científico, mas o nosso desenvolvimento moral parou no tempo. Se a gente não consegue conviver com quem é diferente, com quem pensa diferente, onde é que a gente vai parar? Sabe? Então, é muito importante a gente ter esses espaços de conversa, mas eu acredito que isso não deveria mais ser necessário. A gente não deveria mais estar vivendo numa época que as pessoas são discriminadas por serem diferentes. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. E quando a gente vê essas coisas, é muito doloroso como ser humano. Eu passei por muitas situações sendo mulher, sendo filha de um negro, passei por uma situação dolorosíssima. Em pleno almoço de Natal com meu pai, eu tinha uns 10 anos de idade, a gente chegou no meio de todo mundo, churrasco, mais de 100 pessoas, e uma psicóloga, em alto e bom tom, na frente de todo mundo, chegou e perguntou: como essa menina tão branca, tão loira, tão bonita pode ser sua filha? Sabe? Foi, ainda hoje, quando eu lembro disso, dói, porque assim, eu vi a dor no rosto do meu pai. Então, são coisas que a gente para pensar, gente, não tem por que isso acontecer. Não tem razão para isso. Sabe? Então, eu vou mais longe do que vocês. Eu acho que isso deve ser ensinado do pequeno, porque a gente teria muitas etapas já anuladas, desnecessárias. Clivisson, por favor. E complementando que vocês já foram fantásticas falando sobre essa parte, eu queria ainda voltar um pouquinho no que a Amanda falou sobre não ser falado dentro das universidades. O perfil acadêmico do professor, a formação do professor, na maioria das vezes ele é formado muito mais para ensinar o conteúdo, para preparar você para ser, no máximo, um pesquisador ou repetir aquilo que ele está fazendo. Mas não é por má vontade ou por não querer. É porque a estrutura da academia, da universidade, já é preparada para aquilo.
não é pensada de forma inclusiva. Eu lembro que eu estava vendo uma matéria, só não me recordo onde especificamente, que nesses últimos 100 anos tudo mudou, menos a sala de aula. Se você prestar atenção, todas as coisas do mundo inovaram, menos a forma de se ensinar. Então, existem alguns pontos de melhoria, algumas mudanças, alguns vieses concorrentes da pedagogia, mas na prática, a sala de aula continua a mesma coisa. Os alunos sentados, o professor em pé, passando conteúdo. E isso impacta em tudo, inclusive no ambiente diverso. Eu tiro por mim que eu também fiz computação, e na minha sala no início eram 70 pessoas e só tinham 3 mulheres e uma pessoa com deficiência. Nossa. Então não faz sentido. Qualquer coisa tem que ser para todo mundo. Não tem um viés. Além da área de tecnologia, eu também sou formado em Direito, e durante o curso de Direito, tem um professor que ele sempre dizia que a mudança só vai acontecer quando partir de todos. Só vai deixar de existir a desigualdade com relação à mulher quando o homem disser assim, ei, tá errado. Ela também faz parte disso aqui. Quando o homem sair na rua e disser, não importa se você é branco, azul, amarelo, homossexual, não interessa. Não interessa. Você é uma pessoa. Você contribui para a sociedade, você paga seus impostos. Então, o lugar de fala para você é o mesmo. Então, vem muito disso. Não, e concordo também com eles que isso tem que vir da base, tem que vir lá de trás. Se criar um ambiente diverso. Existe dificuldade de se colocar uma criança de grupos minoritários dentro de uma escola. Como é que pode isso? Você tem absurdo. Que isso é um absurdo, acho que fora os outros episódios. Mas, enfim, ainda pegando um pouco. Só um minutinho, Clisson. A Ana falou que vai sair algumas matérias. O movimento web para tudo. Isso. Ana, põe o link para a gente aqui, por favor. Compartilha conosco. Exatamente. Aproveitando um pouquinho desse gancho, já que tem que partir também um pouco, vamos dizer assim, precisa existir um pouco de uma postura proativa por conta das organizações. Como é que vocês veem a postura do líder para quebrar essa resistência dentro das empresas? Porque a gente sabe que não é só o fato da liderança chegar e dizer, vamos começar a construir um ambiente inclusivo. As pessoas que atuam nesse ambiente também possuem uma resistência. Então, como é que vocês acham que pode haver essa quebra, essa mudança de paradigma, vamos dizer assim? Bom, eu acho que tem uma questão assim que é importante, é que diversidade, inclusão, acessibilidade são temas que, quando a pessoa se interessa por esse tema, ela realmente se interessa e ela entra dentro do tema e ela se movimenta para ajudar nisso, ela se movimenta para... Eu acho que o sinal dela caiu. Acho que caiu. A Ana colocou aqui o link do Movimento Web para Todos. Gratidão, Ana. Valeu. Mas quer continuar, Joana, enquanto a Amanda volta? Vamos lá. Bom, como ela estava falando, né? Acho que esse movimento do líder se colocar à disposição de que tem muita gente que é muito interessada de fato e as pessoas realmente, eu posso dizer para vocês, tem lideranças que realmente engajam no tema e se coloca à disposição para, enfim, facilitar algumas conversas, para criar algumas dinâmicas de grupo. Isso eu já vi acontecendo e eu posso dizer para vocês que faz muita diferença. Geralmente, a gente vê um reflexo nas empresas, os times de diversidade e inclusão não são times com muitas pessoas. Tá? São times com 1, 2, no máximo 3, 4 pessoas. Você não é muito comum ter mais do que esse número nos times de diversidade e inclusão dentro das empresas. Isso significa que quem está à frente dessa temática, né, dentro das empresas está sobrecarregado porque está tendo que tocar programa, tendo que desenvolver, tarará, fazer censo, interpretar dado, trazer iniciativa. Quando a gente tem lideranças como embaixadoras do tema, faz muita diferença. Muito por aquele ponto, né, de trazer um pouco do que é esperado a nível de comportamento dos colaboradores através da figura da liderança.
mas muito mais porque quando a pessoa vê um líder engajado naquilo, isso traz também um nível de conscientização. Tipo, caraca, meu líder, que é meu líder, minha líder, que é minha líder, tá fazendo isso. Ela tá botando ali a mão na massa e tá fazendo. Então, eu também me sinto no dever ou no sentimento também de fazer. E isso é um movimento em cadeia, né? Então, por isso que a gente fala sempre dessa proatividade, mas eu não vou interromper, não vou deixar a Amanda terminar a fala dela, que de repente eu puxo aí outro gancho. Mas, Amanda, eu estava relembrando disso aí que você falou, que tem algumas pessoas que engajam mais, outras nem eu perdi aqui a conexão temporária. Foi mal, gente. Coisas do home office. Eu não sei o que vocês estavam conversando aqui, mas assim, o que eu acho importante trazer sobre isso é que muitas vezes assim, a diversidade vira um tema que as mesmas pessoas estão sempre falando, né? Diversidade, inclusão e tudo mais, sempre tem alguém que é a pessoa referência naquilo. E a gente não deveria ter uma pessoa referência nas empresas, a gente deveria ter um assunto que é difundido e que todo mundo é capaz de opinar sobre isso, todo mundo é capaz de conversar sobre isso e de entregar valor também sobre isso. Então, eu tenho visto muito isso, que agora no meu time a gente tem trabalhado muito a respeito de acessibilidade para construir produtos mais acessíveis, e muitas vezes a gente encontra essa resistência com algumas pessoas, porque as pessoas têm os hábitos delas já formados, têm as opiniões delas já formadas, e demora um pouco até você conseguir convencer que isso é realmente importante. Então, eu acho que é muito importante também a questão da pesquisa. Se a gente trouxer dados, se a gente trouxer números para poder mostrar para as pessoas o quão é relevante, quantas pessoas são impactadas, qual que é a diferença que realmente faz você ter times diversos, também ajuda com que o próprio time se movimente. Muitas vezes não é nem só o papel do líder, é o papel de várias pessoas dentro de um time. O líder tem um papel fundamental, sim, mas ele sozinho não consegue fazer as coisas. Então, eu acho que é importante o time também ser educado. Então, desculpa, Joana, pode continuar aí a sua linha de raciocínio, mas era isso. Não, tranquila. Eu vou só fazer um gancho aqui com a fala da Amanda, de que ela trouxe essa questão da pesquisa, né? E às vezes as pessoas não engajam com a pesquisa de clima, mas se a gente parar para pensar, isso também é uma comunicação. Isso também comunica algo, né? E tem muita gente que diz, poxa, eu vou rodar a pesquisa, mas as pessoas não engajam, né? Sei lá, só 10% da empresa respondeu. Isso também é uma informação, né? Se a gente parar para pensar. Então, por que não estão respondendo? Elas não respondem porque não tem um ambiente seguro para isso? Elas não respondem porque não acham que na prática vai mudar alguma coisa? Qual o nível de credibilidade que a gente está tendo quando a gente manda uma pesquisa? O que é que a gente quer levantar? A gente está comunicando para essas pessoas o que é que a gente vai fazer com esse dado? Quais são as ações práticas que a gente traz em devolutiva para essas pessoas que responderam? Né? Então, eu acho que também tem esse lado de responsabilidade institucional de manter esse nível de transparência para as pessoas se manterem engajadas. Porque, às vezes, elas não se engajam muito por conta disso. Como eu tinha comentado, né? São muitas camadas dentro de uma temática, uma problemática só. Né? E talvez essas camadas sejam muito nesse sentido, de que elas não sentem essa credibilidade. Por que eu vou responder? O que eles vão fazer com esse dado? Será que isso vai comprometer minha promoção? Ou, para que eu vou perder meu tempo se não vai ter ação prática nenhuma? Né? Então, eu acho que também tem esse passinho para trás, dentro do que a Amanda falou. Além de todas essas iniciativas, os dados que a gente levanta, mas refletir dentro daquilo que a gente coleta, como a gente coleta, e se não coleta, por que não está coletando? Né? Porque tudo isso passa mensagem para a gente. A gente percebe na tua fala várias questões, né? A falta da criação de um ambiente seguro para os colaboradores, a falta de ações práticas, fica muito na teoria, mas na prática, cadê? E vocês tocaram num ponto muito importante que eu até comentei com a Nath agora há pouco na palestra dela, a falta de dados. Eu particularmente fui pesquisar, não só para o dia de hoje, mas até para o trabalho que eu faço, a questão de trans, das mulheres trans, né? Números nas várias organizações, nas várias áreas de negócio e empreendedorismo. Não tem. Quase não tem informação.
Então, a gente vê que, assim, além de ser uma minoria, é muito excluído. Na prática também. Na teoria e na prática. Porque se você faz uma pesquisa, até mesmo em fóruns e tal, de tecnologia, de organizações, você não vê dados sobre colaboradores trans. Por quê? O que é que está faltando? Qual é o problema? É porque eu não sei, é porque eu não entendo, não me sinto preparado para lidar com isso. Então, a gente precisa também se colocar no lugar das lideranças e entender o que é que está faltando para eles terem esse olhar mais inclusivo. Está faltando mais preparo? Está faltando mais informação? O que é que a gente pode fazer como organização como um todo? Eu achei muito feliz a fala da Amanda agora. Não é só o líder, mas toda a organização. E eu sinto que quando a gente trata de minoria, não só na área de tecnologia, mas na área de negócios como um todo, não tem esse preparo, não tem o conforto das pessoas debaterem, falarem sobre isso. E a gente precisa levar mais essa questão para as pessoas refletirem. Por que não tem? O que é que está faltando? Eu acho que é uma pergunta que cabe a gente também. Mas vai lá, Clívison, é a tua vez de perguntar às meninas. Tá bom, comigo vamos embora. Então, já que a gente viu muito de como quebrar essa resistência, de tentar entender por que ainda existe a necessidade da gente derrubar muros, vamos dizer assim, para trazer a diversidade para dentro dos ambientes, que vantagem vocês enxergam que a liderança pode trazer na satisfação e motivação dos funcionários, por exemplo, com um ambiente mais diverso? Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes sobre essa questão da diversidade, qual que é o benefício que tem para o lado da empresa, para o lado do time, é que você vai ter pessoas que são mais engajadas umas com as outras, você vai ter times que são mais criativos, você vai ter soluções melhores, porque as pessoas vão ter um olhar diferente. Então, quando você coloca várias pessoas que têm características semelhantes para resolver um problema, a chance da solução dada ser parecida para todo mundo é muito grande. Agora, quando você tem pessoas que têm um background diferente, que vieram de vários lugares diferentes, com necessidades diferentes, esse ponto de vista vai ser completamente diverso. E até assim, questões que a gente pensa sobre, por exemplo, uma coisa que está muito em alta agora, inteligência artificial. Se você só tem bases de dados alimentadas por um tipo de pessoa, você vai estar excluindo outras com certeza. Tem uma pesquisa que eu vi já tem um tempo, esse sistema nem é desse jeito mais, mas era um sistema de casamento de currículo. Desses sites que são usados aí para fazer o casamento de currículos. E eles perceberam em algum momento que só currículos de homens estavam vindo para a base. E aí o que acontecia? Quando esse sistema foi alimentado pela primeira vez lá no começo, só foi alimentado com currículos de homens. Então, as palavras-chave que eram usadas eram todas no masculino. Então, mulheres não eram incluídas nisso. Você acha mesmo que se tivesse uma mulher no caminho da produção desse sistema, isso teria acontecido? Não teria, porque você teria um outro ponto de vista para trazer essa outra necessidade. Então, quando a gente pensa em produzir coisas que abranjam todas as diversidades, a gente precisa ter as pessoas que fazem parte dos grupos dentro da produção das coisas. Então, acho que é por aí. Joana? É aquela frase, né, de que pessoas diversas trazem soluções diversas. Assim, acho que você ser diverso, inclusivo, não é só o que tem que ser feito, né? É inteligente, é estratégico. Você vai parar para pensar, vai falar de números, de dados, você atende um cliente X, Y, Z, mas tu só tem um time Y. Tu não vai conseguir fazer uma solução o X nem Z. Né? Então, é até lógico se a gente parar para pensar. Por que a gente traz pessoas de contextos diversos? Porque elas vão contribuir muito mais. Né? Então, acho que esse é o maior benefício de todos. E eu acredito que quando a gente fala também de diversidade e inclusão no time, vai muito para o lugar de você ser quem você é. Obviamente, respeitando também a forma de ser do outro. Eu acredito muito que quando você pode ser quem você é num lugar, você automaticamente permite com que o outro também seja. Quando eu estou confortável
num lugar, sendo quem eu sou, é muito natural esse movimento de permitir que o outro também seja quem ele é. E eu vim diferente da Amanda, né, que a gente falou no começo, eu vim de ambientes muito diversos, né? Então eu trabalhei no terceiro setor, trabalhei na área de learning, trabalhei na Conquer, né, focada em educação, agora também na Loft, agora consultorias e tal. E isso me fez perceber que no fim do dia todo mundo é um ser humano. E a gente só quer se sentir pertencente, a gente só quer poder expressar aquilo que a gente pensa, sem esse medo de ser julgado, né, toda essa problemática que existe se eu for me expressar, se eu for usar uma roupa X, se eu for usar um cabelo Y. Então, eu acho que quando a gente potencializa esse movimento de você permitir que as pessoas tragam a sua expressão, a sua identidade, naturalmente a gente cria esse tipo de ambiente, né? Eu acredito muito nisso. E acho que por vir do terceiro setor também, em que a gente tem que pensar em solução barata, porque não tem dinheiro, né? Isso. Tem que tocar alguma coisa de forma muito barata. A gente se obriga a ser muito criativo também nessa área da diversidade e inclusão. Então, em alguns períodos dessa trajetória, e que a gente levantava essa bandeira e as empresas diziam, a gente não tem dinheiro para investir. E aí eu falei, gente, mas não é dinheiro. É só um pouquinho do teu tempo para a gente conversar sobre isso. É uma roda de conversa. De boa vontade. Pois é. Boa vontade, né, não, Cleibson? Assim, a disponibilidade é só um pouco de disponibilidade, de você parar para ouvir. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer rodas de conversa nas empresas. Que maravilha. Tão simples quanto uma roda de conversa. É você colocar todo mundo numa sala, trazer as pessoas para debater sobre temas. E aí, quando via, as pessoas traziam relatos, histórias, gente emocionada, saía chorando do negócio. Nossa. E aí eu ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, pelo amor de Deus, vocês não saiam dizendo aí que vocês estão chorando por aí, não, porque eu vou pensar que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Mas era nesse nível de impacto. E aí eu fui percebendo que as pessoas só querem ser ouvidas, elas só querem ouvir outras histórias também para se inspirar. Às vezes não é um manual, é uma história real, de uma vida real, de uma mulher preta que pega o transporte público todos os dias e que sobe e que ouve comentários XYZ. E você parar e dizer, caramba! Então, a roda de conversa ela tem um poder de conscientização muito forte. E não só conscientização, mas de acolhimento, desse ambiente seguro que a gente está falando, né? Então, eu quero fazer um gancho, Joana. Por favor, Iris, por favor. Mas você falou uma coisa que o Cleibson vai lembrar bem, né, quando nós nos reunimos na nossa primeira reunião, a gente sentiu falta, quando a gente foi ver a relação dos palestrantes, quem havia submetido e tal, e o que a gente sentiu falta? A gente sentiu falta de pessoas negras submeterem palestras para vir aqui falar para a gente da questão da inclusão racial, sabe, das suas histórias, das suas experiências. Ninguém submeteu. Assim como a coordenação, até aproveitando para responder aqui a Ana, mas por que na coordenação não tem trans, não sei o quê, não sei o quê? Gente, o pessoal abre a aplicação para todo mundo se inscrever. E aí você falou uma coisa que eu havia pensado antes, né? Eu gosto muito, depois que termina o dia, que eu fico aqui quietinha no meu quarto, eu vou passar o dia, eu gosto muito de refletir. E eu fiquei pensando, nós como sociedade como um todo, o que está faltando para a gente também estimular essas pessoas a participar de movimentos como esses? Está uma cultura tão enraizada ainda de discriminação que eles não se sentem à vontade para estar aqui. E a gente queria, a gente inclusive até para esse painel, a gente correu atrás de pessoas negras para estar aqui representando, pessoas de diversidade de gênero, e a gente não encontrava. E a gente foi atrás mesmo. Né? Inclusive, teve uma que eu falei com ela, ela fez Iris, eu só não vou porque estarei viajando no dia, não tenho como. No horário do teu painel, eu estou em pleno voo, né? Não tenho como participar. Mas, assim, por que quando abre as aplicações, quando abre as inscrições, o que está faltando para a gente ter mais representatividade em momentos como esse? O que a gente pode fazer para que essas pessoas se sintam mais confortáveis? Nós, como mulheres, o pessoal LGBTQIA+, negros, transgêneros, a gente precisa ter essas pessoas com representatividade na prática. Eu, particularmente, sinto muita falta, sabe? Eu sinto falta real disso. Eu fico muito feliz quando eu chego num evento que a gente vê diversidade de pessoas. Eu participo muito de eventos, eu promovo e participo de eventos,
E é muito doloroso para mim quando eu chego e eu percebo que tem algum tipo de exclusão. Eu nunca consegui conviver com isso. É por ter nascido numa família muito inclusiva, minha mãe descendente de europeia, meu pai negro, as mais diversas religiões na mesma família. Então, essa coisa do preconceito não fazia parte da minha realidade. Então, quando eu cresci me desvinculando mais da minha família, eu me deparei com um mundo que para mim foi assustador. Porque era uma realidade que dentro do meu ciclo familiar não existia. Mas fora. E a gente olha assim e faz, caramba, como sociedade, onde a gente está falhando? O que é que está faltando? Porque imagina quanto seria bom estar aqui com uma trans, com um negro, com alguém gay, lésbica, enfim. Sabe, pessoas que realmente sentem as dores do que a gente está falando aqui na pele, que sentem as dificuldades do que a gente está falando aqui na pele. E ouvir essas pessoas. Imagina o quanto a gente não estaria aprendendo aqui com elas. Então, acredito que a gente, como sociedade como um todo, a gente ainda continua falhando. É a minha visão, não sei se vocês concordam, meninas. Uhum. Até uma coisa assim que, sobre essa questão, são duas coisas que a Joana falou que eu acho que é muito importante ressaltar, que é a questão do manual. Quando você transforma alguma coisa só em um manual, você torna tudo impessoal. E aí, quando você não consegue se relacionar com aquela realidade daquela pessoa e você não consegue sentir o que aquela pessoa está sentindo, é só um manual de instrução. E quando você tem um manual de instrução para seguir, isso é completamente sem sentimentos. Então, quando a gente pensa em nós como seres humanos, qual é o papel que a gente tem dentro de diversidade, é você entender o lado do outro, não é se colocar no lugar do outro, é entender qual é a necessidade do outro e ver como você pode ajudar o outro. E a outra questão é isso de por que as pessoas não se sentem acolhidas. Eu vi muito isso com o Imatech Makers. Quando a gente tinha um grupo de mulheres que estavam se apoiando e se incentivando, as mulheres se sentiam mais à vontade para falar. Então, não é só abrir a porta, você tem que convidar as pessoas, você tem que convencer as pessoas de que elas podem estar ali. Porque muitas vezes essa resistência não vem do nada, né? São pessoas que já... nunca vem, né? Mas as pessoas já sofreram alguma coisa e aí essa resistência, principalmente o falar em público, o se expor, são coisas que é difícil, para muita gente isso é difícil. Então, eu acho que existe uma necessidade em ter ações um pouco mais incisivas, assim, né, para trazer as pessoas dos grupos de diversidade. Eu concordo. Eu particularmente, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas, eu sinto muita falta disso. A gente é muito carente disso. Livson? Eu até brinco que o monitor é o escudo protetor do desenvolvedor. Então, a pessoa de tecnologia, não é que todos são assim, mas independente de serem grupos minoritários ou não, geralmente são pessoas que possuem um perfil mais introspectivo. Então, é complicado em alguns momentos para você trabalhar até esse determinado tipo de coisa, de conseguir se impor, de conseguir falar em público, de você chegar e até simplesmente relatar a experiência, não é fazer uma apresentação ou é falar sobre um tema que a pessoa tem domínio, mas é muito mais técnico do que pessoal, não é. Falar de vivência. Sim. E às vezes as pessoas não conseguem se expor muito pelos que vocês já disseram, de não se expor, com algum medo de alguma represália. Pronto, tem uma trend que está rolando no LinkedIn, não tem ligação direta com a diversidade, mas tem ligação direta com a questão de você não se expor. Que foi o rapaz que fez um aplicativo, que ele vai parar de atualizar o aplicativo porque ele foi ameaçado. Então, assim, existem outras iniciativas, inclusive no campo da diversidade, que muitas vezes as pessoas não querem seguir em frente, começa, sei lá, de um hackathon, de um evento. Por exemplo, já vi uma iniciativa massa, que era o Mete a Colher, que foram um grupo de pessoas minoritárias que montaram um aplicativo para ajudar mulheres em estado de necessidade. Então, assim, mas ainda existe aquela resistência. Tem a outra, que eu acho que era a Monamix, que ajudavam pessoas LGBTQIA+, a encontrar lugar para ficar quando saíam de casa. Então, assim, existem coisas, mas ainda existe muita resistência, tanto por medo desses grupos,
como, ao mesmo tempo, um receio do que as pessoas vão achar, os dedos que vão ser apontados pelo que elas vão falar. É extremamente Verdade. complicado. Extremamente complicado. Olha o depoimento da Ana aqui. Ela disse que ela já passou por uma situação quando ela foi, né, falar, literalmente jogaram o manual na cara dela. Então, assim, não só com ela, mas com outras pessoas. E a gente vê que são realmente posturas que tolhem as pessoas, né, que impedem elas de se expressarem, de se colocarem. E a gente precisa lutar contra isso. As pessoas têm direito de se expressar, de se colocar. Você impacta muito mais com a vivência real de alguém do que com o manual de instrução, porque as pessoas não são objetos, não é um aparelho eletrônico que você vai ligar e desligar. Ana, por favor, manda, se você puder me conectar no LinkedIn e mandar os contatos dessas instituições, eu te agradeço muito. Vou passar para o pessoal do TDC com o maior prazer do mundo e vou guardar para mim, para as nossas ações na Rede Ela Empreendedora também. Gratidão, viu? Oi, Iris. Só compartilhando com você, lá na Loft, a gente teve a oportunidade de fazer uma arrecadação para Casa 1. E aí, assim, estavam divulgando o trabalho que eles fazem, enfim, achei super interessante e acho que vale a pena, assim, você entrar em contato. Só para validar aí tua iniciativa. Manda para mim também. Busca ativa, ela é super importante. Tem o pessoal também da Tamo Juntos, da Mana Rafa, que também é voice, top voice no LinkedIn, faz um trabalho muito bacana. Nossa, a gente precisa trazer essas pessoas. Para vocês terem ideia, eu estou dentro da Rede Ela Empreendedora, né, a gente tem um prêmio desde 2017, onde a gente reconhece algumas mulheres que se destacam em algumas áreas de atuação aqui no Estado. E assim, a gente não, como regra, nós que compomos a diretoria, a gente não indica ninguém, a gente não premia ninguém. A gente consulta nossos parceiros, tem lá as categorias, e a gente pede, olha, tem essas categorias aqui, indica 2, 3 nomes de mulheres nessas áreas aqui para a gente, e no final a gente vê as mais votadas de cada área, comunica elas, solta um formulário nas redes sociais. E o povo, a votação pública, define quem vence. E por que a gente faz isso? Porque muitas dessas mulheres, elas fazem um trabalho tão bonito e elas acham que não estão sendo vistas. E a gente apresenta a história delas nas redes sociais, a gente apresenta o link dos trabalhos delas, apresenta a votação para o público vai conhecer e vota. E aí, desse prêmio, está surgindo um livro. A gente está reunindo algumas histórias dessas mulheres, histórias reais de mulheres reais que passaram por situações dificílimas, desde relacionamentos tóxicos e violentos, a ter que sair da sua casa para poder mudar de vida. E por que esse livro? Porque a gente quer que pessoas reais impactem outras pessoas reais. Mostra, olha, você não está sozinha, outras mulheres como você passaram por isso. E o que é que eu estou sentindo falta? A gente só tem uma autora negra. Gente, pelo amor de Deus, a gente quer mais representatividade, eu quero ter mais uma mulher negra, como a minha avó, que é uma das minhas maiores referências, que foi um exemplo de mulher que passou por situações terríveis, uma mulher viúva 2 vezes, com 4 filhos para criar, na década de 70, tendo que trabalhar fora. Minha avó passou por muita coisa, de preconceito, de humilhação, de assédio, sabe? E eu nunca vi minha avó reclamar, eu nunca vi minha avó revoltada, muito pelo contrário, ela dizia que a melhor resposta que ela podia dar era ter uma vida digna e poder andar de cabeça erguida, sabe? Então, quantas donas Creusas não existem por aí? E eu quero ouvir as histórias dessas mulheres. Eu queria muito ter outras mulheres negras aqui agora. Então, assim, a gente precisa ir atrás, sim, dessas pessoas e dar representatividade a elas. Para mim é fundamental. E aí a gente engloba. São negros, são pessoal do LGBTQIA+, sabe? São as pessoas com deficiência, sejam físicas, sejam neurológicas. A gente precisa entender que a sociedade somos todos nós, não deve ter exclusão. Oi, Iris, eu queria só, não sei se eu posso trazer aqui uma pequeníssima relato dessa experiência que você está trazendo de dar voz. Eu acho que o papel da pessoa branca, eu digo a pessoa que não está, né, nos grupos subrepresentados, é justamente trazer esse lugar de fala para essas pessoas, né? É dar o espaço, porque, como eu falei, todos nós temos um lugar de fala, todos nós estamos vindo de um contexto, né? Você acabou de trazer aí a questão da sua avó, eu, a Amanda, o Cliverson, então todo mundo aqui traz um contexto, um espaço de fala. Mas quando a gente está falando de grupo subrepresentado, você imagina, para uma pessoa branca que vem de todos os privilégios da vida, ainda é possível que ela sinta insegurança para falar de algumas pautas e para estar em alguns lugares.
tomar iniciativa, tô falando assim, vai lá no palco e pede para falar da tua história. Né? Imagina uma pessoa branca fazendo isso, ela já vai ter um desafio ali da insegurança dela com ela mesma e por aí vai. Agora, imagina se ela for uma pessoa, uma mulher negra, para dizer assim, eu quero falar da minha história, assim. Vê quantas barreiras, né, dessas camadas, mais ou menos. Quantas barreiras não tem mais na frente do que simplesmente o outro cenário, né? E aí, uma coisa que... Um movimento que eu tive a oportunidade de fazer em uma das empresas que eu trabalhei em universidade foi justamente essa questão de fazer algumas reuniões mensais, nessas reuniões mensais do time, trazer uma pauta em que as pessoas colaboradoras ensinavam sobre habilidades que elas eram muito boas. E eu fui de maneira muito intencional na recepcionista da empresa, que era uma mulher negra, imigrante e poliglota. E aí, as pessoas não conheciam esse lado dela. Conheciam como a pessoa que era recepcionista da empresa. Nossa. Mas quando você dá um espaço de fala para a pessoa e ela conta que veio sozinha, mandar dinheiro para a família, que veio de outro país, que teve que aprender português na prática, senão ela passava fome. Você tem noção do poder e do empoderamento que isso trouxe para essa mulher? Único. E todo mundo ficou assim abismado. Meu Deus, que potência, que poder que essa mulher carrega. E eu nunca pude enxergá-la. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto pessoas que estamos numa posição de alguma maneira favorecida, e de várias maneiras, né, é dar justamente esse lugar para essa pessoa brilhar, para ela ser ela, para empoderar essas pessoas para contar suas histórias. E foi por isso que eu escolhi ela. Eu pedia várias indicações e ela nunca se indicaria, porque ela é muito tímida. Nossa. E aí eu fui trazendo, né, a abordagem, eu quero muito, eu conheço você, eu conheço a sua história e eu acho que outras pessoas precisam ouvir essa história. E aí quando ela saiu de lá, ela saiu assim, sabe, outra pessoa, radiante. Parecia que ela estava radiante, isso, ela estava assim, vestida de si, sabe? Quando a pessoa se veste de si. Fantástico. E naquele momento eu aprendi que esse é o nosso papel. É assim que a gente deve atuar, sabe? É dar esse poder às pessoas de contar suas histórias e se orgulharem das histórias delas, assim, porque é muito poderoso isso, muito mesmo. É por isso que meu trabalho, eu digo que não é um trabalho, é uma missão que Deus me deu, sabe? Dar vez e voz às mulheres. Por mais desafios que eu encontre, por mais gracinhas que eu escuto até hoje, mas quando eu vejo uma mulher sair, seja de um encontro nosso, só entre nós mulheres, seja de um treinamento, de uma palestra, e ela sai lá com brilho nos olhos, empoderada, com a postura mais ereta, não tem preço. Não tem preço. É a melhor coisa do mundo. Mas vai lá, Clívis, senão a gente fala aqui até amanhã de manhã. Bom, gente, eu queria já encaminhar para o nosso final do nosso painel. Meninas, eu queria agradecer demais pela contribuição de vocês. Tanto a Amanda quanto a Joana. Obrigado de verdade. Se deixar, a gente pode falar aqui por dias. É um tema que também particularmente mexe muito comigo, por minha condição. Eu sofri muito preconceito, inclusive, quando eu fiz faculdade, porque, além de ser negro, eu também era bolsista do ProUni, então foi logo no começo, quando saiu esse programa. Então, quando a gente entrava na faculdade particular, que as pessoas descobriam, além da nossa condição racial, a condição de a gente estar lá, a gente sofria muito mais preconceito. Então, eu sei muito bem como é que funcionam essas coisas e posso dizer, isso não é para ninguém. Porque o mundo é igual, o sol brilha para... Tem aquele ditado que às vezes diz, né? O sol brilha para todos, mas a sombra é do mais esperto. Não existe isso. O sol é para todos. Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito pela contribuição de vocês. E não sei se eles querem colocar mais alguma palavra no meio, mas eu acho que se eu falar mais alguma coisa, eu vou estar sendo redundante. Eu só quero agradecer a disponibilidade das meninas por estarem aqui, por compartilharem suas experiências conosco, por nos fazerem refletir, né? E que
Agradecer também ao pessoal da coordenação geral do TDC por ter separado a trilha, ter deixado a trilha diversidade como uma trilha única e independente, que a gente tenha mais tempo de fala, de reflexão. E que ela não seja só no online, mas que a gente possa ter nas próximas edições também edições físicas, para a gente reunir essas pessoas no local de fala, o olho no olho, para a gente se conhecer, a gente trocar ideias, porque a telinha aproxima, mas o olho no olho não tem preço, né? Sentir a emoção do outro. Então, meninas, gratidão. Gratidão à Ana pelas contribuições no chat. Amanda, Joana, vocês enriqueceram muito o nosso painel. Graças a vocês, a gente teve um encerramento da nossa trilha, assim, em altíssimo nível. Gratidão de coração. Quero agradecer também as meninas, demais. Eu não tenho o que dizer. Literalmente, essa trilha de diversidade foi extremamente florida. Então, foi linda. Só agradecer demais por essas mulheres. Eu chamo meninas muito carinhosamente, mas assim, vocês são muito mais que meninas, são mulheres, já têm o seu lugar, já eu sei que brigaram muito mais do que qualquer outra pessoa possa imaginar para chegar onde vocês chegaram, onde vocês ainda querem chegar. Como a Iris falou, a gente no começo da tarde comentou que a gente está em pleno século XXI, a gente não devia estar mais debatendo esse tipo de coisa. A gente devia estar pensando em melhoria da sociedade, em coisas assim, que colocasse todo mundo para frente. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Então, meninas, obrigado a todo mundo, coordenação, TDC. Simplesmente, eu sou suspeito para falar sobre o TDC, mas agradecer também por essa oportunidade de estar aqui. E gratidão a você, viu, Clivison, pelo apoio, pelo suporte. Você já está aqui há um tempo, mas essa foi minha primeira vez como coordenadora. Gratidão por todas as orientações, pelo apoio, pela paciência. Gratidão, pessoal do TDC, pela oportunidade, que a gente se veja em breve. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Então, um beijo grande, até a próxima. Foi um prazer estar aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser, menina. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, Para tchau. todo mundo que está acompanhando também, gente. Obrigado de verdade pelo carinho. E espero nos encontrar aí nos próximos TDCs. Tem mais aí, tem mais evento, tem mais trilha. Hoje é só o primeiro dia. Tem aqui tem o online, tem o digital, mas tem o presencial em Recife, em Belo Horizonte. Tem os stands, ainda vai ter mais coisa amanhã e sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar lá no presencial, lá no Cais do Sertão, à tarde. Tá vendo? Então, gente, se puderem aproveitar, aproveitem, que essa fonte do TDC, eu brinco, é muito rica, de verdade. Tá, vamos aí, Iris, eu te vejo na sexta. Agora, olha, boa. Eu queria trazer uma última frase aqui que me veio agora. Por favor. Para encerrar, é da autora Clarissa Picolis, é da Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres Correm com os Lobos. Amo esse livro. Amo. E ela fala que quando uma mulher, uma pessoa, vive de verdade, ela inspira todas as outras a fazerem o mesmo. Então, acho que eu queria encerrar aqui essa participação, agradecendo muito de coração, mas também trazendo essa reflexão para que a gente possa viver de verdade e, naturalmente, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? Acho que isso é tão importante, tão raro espaço que a gente pode ser de verdade. Então, só agradeço por esse espaço aqui, por eu ter sido 100% eu e poder ter sido isso aqui com vocês. Então, muito obrigada mesmo pelo acolhimento, pelo convite, pela participação, pelas trocas riquíssimas, tudo que eu aprendi hoje, para mim foi muito importante. Bom, gratidão. Gratidão, meninas, gratidão mesmo. Amanda, suas considerações? Só tenho a agradecer, eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Eu já venho participando e entendendo muito das palestras do TDC nos últimos anos e sempre agrega muito, a gente sempre aprende muito. É muito bom ver pessoas novas falando sobre várias coisas e é muito legal estar aqui. Obrigada, gente. Imagina, a gente aqui agradece. E detalhe para quem está olhando para a cara da gente aqui, não esqueça, pelo amor de Jesus Cristo, da nossa pesquisa, tá? Por favor, é muito importante para a gente. Vocês não têm ideia do como isso é importante para a gente, para poder a gente fazer nossa própria autocrítica e ver o que a gente pode melhorar. Exatamente.